Shalom. Essa semana nós lemos a Parashá Kitavó. Na Parashá Kitavó tem os famosos trechos de maldições, Deus nos livre, Torrechá. Esse trecho de Torrechá é lido sempre antes de Rosh Hashanah. Por quê? Próximo aos Yamim HaNoraim, Yemei Adin, dias de julgamento, é necessária a purificação espiritual. E então, pergunta-se como fazer a purificação espiritual. Através da leitura e reflexão do que está escrito nesse trecho da Torrechá. Mas essa não é a única vez que nos deparamos com a Torrechá na Torá. Antes de Chag Shavuot, na Parashá Bechukotai, tem também trecho de Torrechá, maldições. O Rebbe explica que não se trata apenas de nos alertar quanto a penalidades, maldições e coisas tristes que podem acontecer quando não nos comportamos adequadamente. Tem aqui um objetivo mais elevado: purificar e refinar, letaer, lezaquer, as pessoas. Como podemos explicar isso? O exemplo dado pelo Rebbe é de muita importância. Quando queremos utilizar um objeto para armazenar coisas dentro dele, comida ou coisas semelhantes, então o que fazemos? Limpamos e lavamos bem esse objeto antes de usá-lo. Sim, dessa mesma forma, antes de Shavuot e de Rosh Hashanah, fazemos limpeza espiritual, na qual o objeto somos nós, e o meio de limpeza é a Torrechá. Qual é a diferença entre as duas parashiot? Na Parashá Bechukotai tem 49 maldições, e na Parashá Kitavó tem 98 maldições, o dobro. Por quê? Em Shavuot recebemos Luchot Abrit Harishonim, as primeiras tábuas da aliança. Em Yom Kippur, as segundas tábuas. No Midrash consta a respeito das segundas tábuas dos 10 mandamentos, que elas são chamadas Kiflaim Letushiah, 2 vezes mais engenhoso, o dobro. Dessa forma, entendemos a importância do mês de Tishrei em relação a Chag Shavuot. Na prática, a diferença é que a abundância espiritual que nos é concedida em Shavuot chega como presente conferido das altitudes de Deus, enquanto no mês de Tishrei ela chega após nossa iniciativa, nosso trabalho. Isso está ligado muito com o início da Parashá. Parashat Kitavó começa com a mitzvah de Bikurim. V'haya kitavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala v'yarashta v'yashavta ba ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך אשר Hashem אלוקיך נותן לך ושמת בתנא והלכת אל המקום אשר יבחר Hashem אלוקיך לשכן את שמו שם, וכו' וכו'. E quando você entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu como herança, e você a herdará e habitará nela, e tomará de todo fruto da terra que trouxeres de tua terra, que o Senhor teu Deus te deu, etc, etc. A mitzvah de Bikurim, pela qual temos a obrigação de trazer os primeiros frutos para o grande templo, para o Beit HaMikdash, expressa as regras de trabalho do ser humano. Parashat Kitavó tem ligação com o mês de Elul de forma muito especial. É neste mês que ela é lida na Torá, e é nesse mês que nos encontramos agora. Um dos Rashei Tevot, as frases formadas com as iniciais do nome de Elul, é o Pasuk Ani Ledodi Vedodi Li.
Esse versículo de Mishlei quer dizer, no sentido figurado, eu para Deus e Deus para mim. O ser humano se dirige a Deus e Deus, em seguida, se dirige a ele. Ou seja, quando a pessoa se dirige a Deus e realiza o trabalho que ele tem que fazer, então, em contrapartida, chega a ajuda das alturas de Deus. E quando você entra na terra, Kitavo el haaretz, na Parashá Kitavo, é paralela ao Ani Ledodi, eu para Deus, no mês de Elul. E a continuação, Asher Hashem Elokecha Noten Lach, que o Senhor lhe deu como herança, é paralela a Deus para mim, Vedodi li. Assim, aprendemos que também no mês de Elul acontece o que vem escrito na Parashá Kitavo em relação ao ensinamento da Mitzvah de Bikurim. Nós antecipamos com o nosso trabalho, então seremos merecedores do auxílio de Deus com a abundância que Ele nos confere. Entre parênteses, também, no livro de Mishlei, existe outro versículo, do Deriv Aniló. E a explicação é que, nesse segundo versículo, aprendemos a diferença do trabalho dos meses de Nissan, Pesach até Shavuot, onde lá tudo é baseado em milagres. Deus nos concede coisas boas, nas quais Ele decide primeiro. Como exemplo, temos a saída do Egito, na qual deixamos de ser escravos por decisão dele. Então, voltando para Elul, qual é, na realidade, o trabalho do judeu no mês de Elul? O que é esperado de nós no mês de Elul? De acordo com a Torá, em especial nesse mês, o que nosso Deus espera que façamos? Este é um mês completo dedicado ao tchuvá, ao arrependimento. Temos que despertar da condição na qual nos encontramos e melhorar. Além desse mês de Elul, tem a continuidade com os Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento no mês seguinte de Tishrei, culminados com o dia do perdão, Yom Kippur, etc. Por essa razão, é dito que a abundância espiritual conferida em Tishrei não é presente das alturas, mas sim consequência de nosso trabalho espiritual. Deus, o Criador, espera ver o nosso despertar para o arrependimento. Por essa razão, é considerado mais elevado, Ilahi Yoter, levando em conta o valor do trabalho que nós temos que realizar. Tfilot, Teilim, Slichot, Cheshbon Nefesh, Kabbalat Achlotot Tovot Latid. Como exemplos desse trabalho espiritual, temos as rezas especiais, os salmos que acrescentamos, a reza de Slichot, na qual pedimos desculpas pelas coisas erradas que praticamos, Cheshbon Nefesh, o balanço espiritual de nossas atividades, para que possamos decidir novas decisões boas e corretas para o próximo ano. Então, qual é a conclusão? Para sermos merecedores de uma abundância tão grande, é necessário uma purificação espiritual mais elevada, conforme o Rebbe cita o exemplo da limpeza de um objeto no qual queremos colocar alimentos. Podemos explicar também com a visão contábil, ou com uma expressão matemática. Quanto mais cara e superior é a abundância recebida, então é necessária a limpeza do objeto também maior. Isso está nas nossas mãos. Decidir limpar bem para merecer fartura e abundância. Esse é o objetivo da Torá, nos preparar para a fartura espiritual do mês de Tishrei, com a continuidade, se Deus quiser, com a bênção dele durante todo o ano. Escutamos as alertas das maldições e tomamos mais cuidado nas nossas ações. Ok, mas tem uma pergunta. Por que precisa, na verdade, todo esse texto da Torá
com maldições, etc. Vamos fazer um pequeno drill down no mês de Elul. Nesse mês tem algumas datas racídicas importantes. Em Tetvav Be'Elul foi criada a Yeshiva de Tomchei Mimim. Em Chai Elul temos o nascimento do Baal Shem Tov, fundador da Hassidut, e também o Admor Zaken, fundador da Hassidut Chabad, no mesmo dia, Chai Elul. Com toda a vida, Hayut, vitalidade, que trouxeram para o mundo com o desvendar dos ensinamentos da Hassidut. Por que precisa de todas as expressões amedrontadoras, as maldições? Sempre falamos que Deus é totalmente bom, Kulotov, e que En Rabba Milemala não tem coisas ruins que vêm das alturas divinas, e que nós somos seus filhos, o povo escolhido. Por que precisa de Torrechá? Mais uma pergunta: como provoca a leitura da Torrechá em nós, os ouvintes da leitura, pureza, refinação, limpeza do objeto, tudo o que referimos antes? Vamos relembrar o que está escrito no livro do Hayom Yom, no dia de Yud Zayin Elul. Esse dia, o livro Hayom Yom lembra a história que ocorreu com Admor Zaken e seu filho, o Admor Emtsai, referente à leitura dessa parashá, Kitavó. O Admor Zaken era o Baal Koire, ele mesmo lia na Torá, onde ele vivia em Liosna. Teve um ano que na leitura dessa parashá, ele não se encontrava na cidade. Então, seu filho, antes do Bar Mitzvah, que posteriormente veio a ser o seu sucessor, o Admor Emtsai, escutou a leitura de outra pessoa. A Ogmat Nefesh, a mágoa, em ouvir as maldições da Torrechá, produziram dores em seu coração, a tal ponto que em Yom Kippur, Admor Zaken teve dúvidas se ele poderia jejuar. Quando perguntaram ao Admor Emtsai, mas você escuta todo ano a leitura dessa parashá? Então ele respondeu, quando meu pai lê, não são escutadas como maldições. Diante de tudo isso, novamente a pergunta, precisa de tudo isso? Não podemos ler somente a parte das brachot e terminar com todo o assunto? Ou perguntando com outro estilo, podemos convidar o Admor Zaken para ler em nosso Beit HaKnesset e também o Admor Emtsai para nos ensinar como escutar a leitura de forma que as maldições não sejam escutadas como maldições? E a resposta é que temos que ligar isso com o assunto da redenção. Sim, não termina aqui. Teria muito mais para estudar, mas vamos fazer isso de forma curta. O que acontece com a Miruk, Shela Galut, o sofrimento, a limpeza, mas com a água sanitária que nos fez e nos faz todos esses anos antes da Geulah. A Galut representa a preparação, a purificação em direção à redenção. Vamos só lembrar que o Rebbe explicou que, no modo de ver dele, nós já cumprimos o sofrimento que estava previsto para a guerra de Gog e Magog, com o que o nosso povo já passou com a Shoah, a Segunda Guerra Mundial. O que diremos em relação ao que foi acrescentado pelas últimas guerras? Que limpeza, que purificação, água sanitária mamash, Deus nos livre. Assim é que à medida que tem mais dificuldade nessa época da Galut, podemos entender quanto elevada e grandiosa será a Geulah, a redenção, em breve e em nossos dias. Assim seja o desejo de Deus. Deus permita que possamos fazer os preparativos apropriados no mês de Elul para o próximo ano e que sejamos merecedores de boas inscrições e assinaturas para um bom ano e um ano doce. Ktivá, Vachatimá Tová, Leshana Tová, Umetuká.
Kol Tuv.